paz de Jesus sobre o seu coração. Você é feliz com Jesus? Amém? Nem sempre você está feliz, mas a realidade é que nós somos felizes com Jesus. Às vezes você está triste por um momento, por um período, por causa de uma circunstância, por causa de um problema, mas aqui dentro há algo inexplicável. Você chora, mas aqui dentro há algo te dizendo: isso vai passar, você vai superar, você vai vencer, Deus está com você. Amém? Isso é assistência do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz que Ele nos assiste nas nossas fraquezas. É onde Ele intercede por você, é onde você experimenta e vivencia na realidade a graça de Deus, onde você começa a observar que são nesses momentos que Deus vai se manifestando, e você vai percebendo a ação de Deus, e você vai tendo a sua fé provada, você a coloca em prática, e aí as coisas começam a funcionar, porque Deus começa a operar, Deus começa a agir. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que Deus esteja permitindo que você prospere, que você vivencie aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E quando falamos de prosperidade, não estamos falando apenas de ter dinheiro, porque tem gente próspera que não tem tanto dinheiro assim e é próspera, porque a bênção de Deus ela é muito abundante. A bênção de Deus ultrapassa a questão financeira. A prosperidade do mundo é vista nessa ótica financeira. Se você tem dinheiro, você é próspero. Se você não tem dinheiro, você está lascado. Mas a prosperidade é a presença de Deus. Eu costumo dizer o seguinte: prosperidade de Deus são as promessas de Deus se tornando reais. É a bênção de Deus sendo trazida. É aquilo que Deus prometeu você vivenciar, ela se tornar realidade na vida. Isso é prosperidade. São as promessas de Deus se cumprindo na vida de cada um de nós. Eu tenho uma meditação nesta noite para deixar no seu coração, que nos faz pensar, que nos faz analisar, que faz com que nós possamos ser mais sensíveis à presença de Deus. O tema desta noite é um balanço do nosso relacionamento com Deus. Vamos fazer um balanço na nossa vida nesta noite, em nome de Jesus? Está preparado, meu irmão? Em nome de Jesus. Vamos então à palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo de número 29, capítulo 29, a partir do verso 13. Vamos ler do verso 13 até o final deste capítulo. Isaías 29, do verso 13 até o 24, até o final do capítulo. O texto da palavra de Deus diz assim, acompanhe na sua Bíblia, por favor. O Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais deixarei atônito este povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que um oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil, e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Será o fim do cruel, o zombador desaparecerá, e todos os de olhos inclinados para o mal serão eliminados, os quais com uma palavra tornará réu o inocente no tribunal
trapaceiam contra o defensor e com um testemunho falso impedem que se faça justiça ao inocente. Por isso, o Senhor que redimiu Abraão diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, e o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos a obra das minhas mãos, proclamará o meu santo nome, reconhecerá a santidade do Santo de Jacó, e no temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar instrução. Que Deus nos abençoe com a sua palavra em nome de Jesus. Vamos orar. Espírito Santo fala conosco, Espírito Santo nos inspira, tanto a mim no pregar, quanto aos meus irmãos no ouvir. Aliás, Senhor, eu também preciso ouvir, eu também preciso, Deus, atentar para a Tua palavra, e por isso juntos estamos aqui, para crescermos, ó Deus, diante de Ti, no entendimento e na compreensão da Tua vontade na nossa vida. Que a Tua palavra venha nos transformar, que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar em nossos corações, que ela seja uma semente poderosa para germinar no terreno dos nossos corações. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amados, esse texto, ele nos leva a nós reavaliarmos o nosso relacionamento com Deus. Esse texto nos toca, esse texto nos sacode, esse texto vem mostrar para cada um de nós qual tem sido a qualidade do nosso relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus tem sido um relacionamento superficial ou profundo? O meu relacionamento com Deus, que é um relacionamento pessoal, está em que intensidade? A minha vida com Deus, o meu andar com Deus tem sido de que maneira? Porque quando eu leio esse texto, algumas coisas vêm a me tocar, a me sensibilizar, para que eu venha a reavaliar a minha situação com Deus. Porque esse texto, ele nos mostra que a pessoa, ela pode ser apenas uma pessoa religiosa. Ela tem cara de crente, ela tem linguajar de crente, ela tem trejeito de crente, ela tem um andar de crente, ela anda com a Bíblia igual a crente, ela canta música de crente, mas isso é apenas o exterior, isso é apenas a fachada, isso é apenas algo que parece ser, quando às vezes no íntimo, no coração, no interior dessa pessoa, ela vive uma outra realidade. O texto me mostra isso, que podemos ser na nossa fachada uma coisa e no nosso coração uma outra coisa, que nós podemos ter apenas uma vida espiritual de retoque, de fachada, onde os outros dizem: vai um crente, ele tem jeito de crente, ele dá a paz do Senhor, ele anda com uma Bíblia debaixo do braço, ele tem um jeito de crente, o linguajar dele o denuncia. Mas será que o exterior está compatível com o interior? É isso que o texto vem nos tocar, é isso que o texto vem fazer com que venhamos a fazer esta análise, esse balanço do nosso relacionamento com Deus. É muito interessante quando eu vejo o Senhor Jesus, quando Ele estava aqui por sobre a terra, para realizar o seu propósito redentor. A vida de Jesus explanada nos Evangelhos nos dá algumas avaliações acerca desse contexto de relacionamento com Deus. Por exemplo, eu vejo Jesus, de uma certa forma, usando uma expressão, uma palavra, que ele, de uma certa forma, trouxe um novo sentido a essa palavra, que é a palavra fariseu. Quem era o fariseu? O fariseu era um membro de uma seita judaica muito rigorosa. Havia os fariseus, havia os saduceus, tinha também a turma dos escribas, aqueles que compilavam, copiavam as escrituras. Então havia um grupo que tinha uma certa influência religiosa no meio do povo de Israel.
Ou a maioria era, alguns eram da seita dos fariseus, outros dos saduceus. Eles tinham algumas opiniões convergentes, algumas opiniões divergentes, melhor dizendo, algumas opiniões opostas. Os saduceus, por exemplo, não criam na ressurreição, os fariseus já criam. Os saduceus não criam nos anjos, os fariseus já criam. Mas Jesus, ele traz uma tradução, poderíamos assim dizer, uma conotação diferenciada do contexto de ser apenas um membro de uma seita dos fariseus, mas sim de hipocrisia. Jesus traz um novo sinônimo para a palavra fariseu. Ele demonstra com os seus comentários, com aquilo que ele diz, que ser fariseu seria o mesmo que ser hipócrita. Que ser fariseu seria ter uma fachada, seria uma fachada de religiosidade que as pessoas até se impressionam, porém um coração fechado para Deus, um coração muitas das vezes até corrompido pelo pecado, mas a fachada está bonita. Levantavam mãos nas praças e faziam orações longas, com palavras bonitas para as pessoas dizer: lá está um homem de Deus, lá está alguém que serve o Senhor, mas por dentro eles eram fechados. Eles jogavam fardo sobre as pessoas, dizendo: vocês têm que obedecer a lei, vocês têm que cumprir a lei, mas eles mesmos não cumpriam. E essa palavra traz essa conotação de hipócrita. O que é um hipócrita? O hipócrita é o que parece, mas não é. Como o comercial do Denorex, parece, mas não é. A hipocrisia é isso. Ele parece ser um homem de Deus, ele parece ser uma mulher de Deus, mas no íntimo não é. E o texto aqui, amados, nos fala sobre esse contexto. O que nós temos sido? O que você é, meu irmão? O que eu sou? Em que realidade espiritual nós estamos vivendo? Uma realidade de apenas uma religiosidade, de uma fachada, ou a realidade de uma profundidade, de uma intimidade, de uma vida inserida dentro do contexto de um relacionamento com Deus? Porque eu vejo aqui, nesse texto, uma queixa de Deus. Eu vejo Deus aqui fazendo uma queixa acerca daquele que se relaciona com Ele apenas de uma forma superficial, ou seja, religiosamente. Por exemplo, diz aqui no versículo 13: esse povo se aproxima de mim com a boca. Isso aqui Deus está falando acerca, amados, das nossas orações vazias, das nossas orações ocas, de palavras soltas em forma de oração, mas completamente vazia. São orações egoístas, são orações interesseiras, são orações apenas para arranjar algo de Deus, conseguir arrancar algo de Deus, uma bênção material, alguma coisa que Deus possa nos dar para satisfazer apenas o nosso prazer, a nossa satisfação. Onde muitas das vezes o tempo é corrido na oração de só pedir, mas nunca ele entra também no contexto de contemplação, no contexto de adoração, no contexto até de silêncio para ouvir o que Deus tem a dizer. Nossas orações são muito apressadas, nossas orações são muito corridas, afinal a nossa agenda exige isso. Vivemos no corre-corre da vida, não temos tempo para nada. Então, quando oramos, as nossas orações são muito rápidas, o nosso tempo com Deus é muito conciso. A gente ora 2 minutos, não temos mais o que dizer para Deus, se esgotam as possibilidades e muito menos gastamos um tempo apenas para ouvir. Quanto de nós gastamos um tempo de repente acordar de madrugada, chegar na janela, abrir, olharmos para o céu, para as estrelas, para as nuvens, para a lua,
olharmos talvez para uma natureza próxima ao local, seja de madrugada, seja de dia, e temos um momento ali em silêncio, contemplando a grandeza de Deus através do universo, das coisas que Ele criou, e pedimos: Deus, fala comigo. E esperarmos Deus falar algo, ficarmos ali contemplando, Deus falando ao coração, Deus falando ao nosso espírito. O nosso tempo corrido não nos deixa, amados, essa é que é a verdade. O nosso sono não nos permite a esses caprichos, mas que são tão importantes para encorpar a nossa oração, e não permitimos que nós tenhamos diante de Deus orações vazias, orações em que nós vamos a elas somente quando nos interessa, somente quando a situação está complicada, onde o desespero está brotando no nosso coração. Oração não é fuga para desespero apenas. A oração é um momento para você buscar a Deus e fazer algo que não conseguimos fazer com mais ninguém, que é derramar o coração perante o Senhor. É você buscar a Deus com toda sinceridade, é buscar a Deus sendo você mesmo, sem precisarmos escolher palavras, sem precisarmos ter toda uma formalidade perante o Senhor. Deus, Ele nos tem como filhos, e filhos não têm formalidade com seus pais. É um bate-papo, é um abrir de coração, é chegar para Deus e dizer: Pai, eu não estou bem. Deus, tem hora que eu sinto que eu não vou aguentar, a pressão é muito grande. E chegar muitas das vezes e dizer para Deus: Deus, esse caminho é apertado, está difícil. Às vezes a vontade é de desistir, a vontade é de não ir mais à igreja, e dizer as coisas que nos incomodam, os medos que nos apavoram, é nós expormos, derramarmos diante de Deus. Oração é o melhor lugar para se lançar fardo, é o melhor lugar para se lançar ansiedade para Deus. Mas as nossas orações corridas e às vezes vazias não nos permitem sequer, amados, a gente se desprender de alguma coisa. A gente entra ansioso e sai ansioso da oração. A gente entra apavorado e sai apavorado, porque muitas das vezes não temos esse tempo para a gente fazer uma confissão de verdade para Deus, dizer aquilo que está no coração. Às vezes a gente tem essa nossa concepção de, se formos falar verdades para Deus, Deus não vai nos entender. Igualzinho como às vezes nós temos medo de abrir o coração para algum amigo ou alguém, dizendo: será que vai compreender o que está aqui dentro? Mas Deus não é homem, Deus não é como cada um de nós, que às vezes ouvimos e fazemos um pré-julgamento. Deus é diferente porque Ele conhece o íntimo. Se a gente vai a Ele dizendo: papai, posso desabafar disso? Põe para fora, solta mesmo, libera, nem que sejam cobras e lagartos, porque às vezes a gente abriga essas cobras e lagartos que vão nos corroendo, que vão nos destruindo, que vão nos machucando cada vez mais. Ali é a hora de desabafar, é a hora onde você às vezes nem diz palavra alguma, você só chora. Mas depois que você se levanta dali, você se levanta outro. Deus é o melhor psicólogo que existe. Não sou contra os psicólogos, mas não tem consultório de psicologia melhor do que o Senhor. Não tem divã melhor do que o divã de Deus. Deus tem feito essa queixa para o seu povo: esse povo se aproxima de mim só com a boca. Como temos nos aproximado de Deus, amados? O texto também diz: e esse povo me honra só com os lábios. Isso aqui está falando de louvores ensaiados, louvores mecânicos,
Louvores que sequer a gente se apercebe do que estamos cantando, já está tão decorado, já está tão na memória, que sai, e a gente vai dizendo, e a gente dança com a canção, e a gente se anima com o louvor, mas às vezes a gente nem se apercebe do que estamos dizendo. Nós somos tão mecânicos às vezes nessas coisas, só para você ter uma ideia. A gente observa isso muito quando a gente canta os hinos, já que tem a letra pronta, a gente vai cantando, a gente vai repetindo. Aí se a gente entra no louvor espontâneo, o data show é desligado, vamos adorar a Deus, louve ao Senhor, cante um cântico novo ao Senhor, a gente não sabe o que dizer. Já percebeu isso? A gente não sabe, a gente está tão acostumado a coisa mecânica, enquanto que o louvor, o que é um louvor? O louvor é elogio, é elogiar, louvar é elogiar. E quando chega um momento que a gente é desafiado a louvar, a elogiar a Deus com as nossas próprias palavras, a gente não sabe o que dizer. E a gente tem que repensar isso, amados. A gente tem que repensar isso, porque Deus está dizendo aqui que este povo me honra só com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Diz também que a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Está falando aqui de uma adoração vã, de uma adoração cheia de regras, de interferência humana, desprovida de paixão, desprovida de desejo, desprovida de sentimentos verdadeiros, de uma adoração que apenas canta hino, mas não de uma ligação de coração humano com o coração de Deus. É só nós percebemos isso muito claramente. É só você um dia, enquanto toda a igreja, não só aqui, qualquer igreja, amados, não estou falando só da gente não, estou falando do povo de Deus, todos nós inclusos nisso. Vai numa igreja, se você for visitar uma igreja, na hora dos louvores, dá uma passada de olhos, e você vai ver quem está adorando e quem está só cantando. Não é fácil perceber? Quando você vê alguém que está em espírito e verdade, e alguém que apenas está cantando de lábios. Ele está ali, ele não para de olhar para o relógio, ele se apoia numa perna, se apoia na outra perna, que cansa. Parece que aquele louvor nunca acaba, ele está doido para sentar. Às vezes sai mais 10 vezes para ir no banheiro e voltar, ou então para beber uma água, enquanto o louvor está ali, muita gente adorando a Deus, porque quem Deus está procurando, amados, não são cantores, Deus está procurando adoradores. Quem são os adoradores? São aqueles que adoram em espírito e em verdade, é com íntimo, é com desejo, é com paixão, é estando ali, aproveitando cada momento da presença de Deus. E por que a gente não vê isso 100% no povo de Deus, amados? Por que os nossos momentos de louvor a Deus não tem um envolvimento de 100% do povo de Deus? Porque muitas das vezes nós estamos adorando a Deus religiosamente. A fachada mostra uma coisa, o coração mostra outra realidade. Porém, apesar de tudo isso que eu estou falando até agora, eu vejo um Deus que deseja, apesar muitas das vezes da nossa superficialidade, apesar muitas das vezes da nossa falta de profundidade, eu vejo um Deus que deseja realizar os seus feitos. Eu vejo um Deus que não está com a mão encolhida. Eu vejo um Deus que está em favor do seu povo. Eu vejo um Deus desejoso de abençoar. Eu vejo um Deus desejoso de agir, de operar em nossos corações. Um Deus que não vira as costas, apesar de muitas das vezes vivemos uma fachada. E louvado seja Deus por isso. O que alegra o meu coração é ver que Deus, Ele não desiste da gente nunca. É que Deus
vocês estão com o coração fechado para mim, então também não quero saber de vocês. Pelo contrário, eu vejo um Deus aqui que quer nos despertar para a situação do nosso relacionamento com Ele. Um Deus que quer nos mostrar como está a nossa vida com Deus, o nosso andar com Deus. Eu vejo Deus querendo nos despertar para a realidade de quem Ele é. Porque é isso que nós precisamos saber: quem é Deus. Porque o viver religioso mostra, nós não conseguimos enxergar a realidade do Deus verdadeiro. Por que a gente esbarra em crentes que brincam com o Evangelho? Brincam de ser crentes, brincam de frequentar a igreja simplesmente, porque na verdade ainda não descobriram quem Deus é. Porque se Deus aparecesse para mim e para você aqui e agora, amados, nós acho que seríamos fulminados pela sua glória. Quando Moisés pediu: Deus, eu quero ver a tua face, Deus falou: infelizmente não posso atender o teu pedido, Moisés. Ninguém vê a minha face e permanece vivo. A minha glória é tão tremenda, o meu esplendor é tão intenso, que você, humano, não suportaria a minha glória. Lembra quando o templo em Jerusalém foi inaugurado e a Shekinah de Deus, a presença de Deus, uma nuvem preencheu aquele santuário? O que a Bíblia diz? Os sacerdotes não conseguiam entrar. E se tentasse entrar, morreriam na presença de Deus. Por que o sumo sacerdote e qualquer outra pessoa não poderiam ultrapassar o véu onde estava a Arca da Aliança? Porque a presença de Deus era tão tremenda ali que ele morreria. Há relatos de que o sumo sacerdote, quando ele tinha permissão, uma vez no ano, no dia da expiação, ele tinha autorização de Deus. Depois de toda uma preparação, de uma santificação, de uma consagração, ele podia ultrapassar o véu para levar o sangue do animal que foi imolado no altar do sacrifício do lado de fora. Ele entrava no santo lugar, atravessava o santo do lugar, ultrapassava a cortina, ou seja, o véu, e aspergia o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, uma vez no ano. Então diz a história que alguns eram amarrados cordas nos pés, ou então botavam guizos na sua roupa, e eles ficavam lá de fora ouvindo. Enquanto o guizo estava sendo ouvido, é porque o sumo sacerdote, ele tinha entrado da forma correta, ele tinha se preparado corretamente, porque senão ele ia morrer lá dentro, e ninguém podia entrar lá dentro para resgatar o corpo. Então, muitas das vezes amarravam, caso ele morresse, puxavam o sumo sacerdote pela corda, se ele viesse a morrer, porque havia esse risco. Então, a presença de Deus. O relato mostra de dois homens, quando a Arca da Aliança estava sendo levada de volta para Jerusalém, os bois tropeçaram, parecia que a arca ia cair da carroça, da qual ela foi colocada pelos levitas, que eram aqueles autorizados a carregar a arca. E eles foram e seguraram a arca. E diz a Bíblia que na mesma hora eles caíram mortos. Mas a presença de Deus. Então, se Deus aparecesse aqui hoje, amados, ninguém sairia daqui vivo. A gente ainda tem uma noção muito pequena acerca de Deus. Nós humanos tentamos definir Deus, e quando a gente tenta definir Deus, a gente deforma Deus. Quando a gente tenta definir Deus, a gente descaracteriza Deus, porque qualquer definição nossa será imensamente aquém de quem Deus é de verdade. Jamais vamos conseguir dizer Deus é assim, assim, assado. Sempre vai faltar, porque Deus sempre vai além. Deus surpreende. Deus não tem como você descrever com palavras. A palavra de Deus, amados, é o único lugar onde você consegue entender um pouco acerca de Deus. Não conseguimos ainda enxergá-lo como verdadeiramente Ele é. Um dia o veremos face a face.
Um dia veremos a realidade de Deus, mas enquanto estamos aqui, a Bíblia diz, a gente o contempla como por espelho. Porque nós humanos tendemos a diminuir Deus, tendemos a deformar a característica de Deus, até mesmo o caráter de Deus. Quantos de nós às vezes julgamos Deus por alguma coisa que nós achamos que Ele fez ou deixou de fazer? Quantas vezes pessoas reclamam dizendo, como pode um Deus de amor e ter um mundo aí tão violento? Como pode haver tantas faz os artigos. Tantas catástrofes. Enrolou legal. E um Deus que não faz nada. Você não já ouviu isso? Quem sabe até você já não disse isso? Quando você não conhecia Deus? Quando você criticava os crentes? Porque essa é a nossa condição humana, a gente deforma Deus, a gente diminui Deus, a gente altera a realidade de Deus. É como diz aqui o versículo 16 do texto. O texto diz assim: vocês viram as coisas pelo avesso. É o que a gente costuma fazer com relação a Deus. Diz aqui, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer aquele que o formou, ele não me fez, e o vaso poderá dizer ao oleiro, ele nada sabe? É o que nós temos visto hoje, amados. Nós temos visto hoje, dentro de algumas teologias que surgem no meio evangélico, comentários acerca das coisas que Deus fez e que Ele não concorda. Eu vi um grande líder de igreja na internet, diante de um culto, milhares de pessoas à frente dele, ele questionar o fato de Jesus ter transformado a água em vinho. Um grande líder, dono de emissora de TV, dizendo, como pode Jesus ter transformado a água em vinho? Por que ele não usou o seu milagre para abençoar alguém? Mas ele transformou a água em vinho, questionando isso, questionando a palavra de Deus, questionando aquilo que Jesus fez. Isso me remete a esse fato. Como pode o barro dar ordens ao oleiro? Como pode o barro determinar que Deus faça do jeito que Ele diz que tem que ser? De entrar numa queda de braço com Deus e dizendo que isso é em nome da fé e determinar sobre Deus. Você já ouviu essa expressão, determinar sobre Deus? O texto está dizendo aqui, como pode? Estamos virando pelo avesso as coisas. Estamos achando que a gente pode mandar em Deus em nome de uma fé. E a ordem está sendo invertida, a carroça está sendo colocada na frente dos bois. E é isso que tem acontecido, e o texto mostra aqui. Deus quer nos mostrar a realidade, amados, que não pode ser assim. Nós precisamos ter a consciência de que Deus é santo, de que Deus é o Deus Criador de todas as coisas, inclusive a gente também. Que Ele é o Criador e nós somos a criatura. Eu vejo às vezes alguns crentes muito soberbos diante de Deus, muitos orgulhosos diante de Deus, e dizendo coisas como se Deus fosse servo dele, como se Deus fosse um empregado dele, exigindo de Deus. Pessoas que usam o dízimo para depois exigir que Deus faça, porque tu prometeste, então, e acham que isso é provar a Deus.
exigir de Deus, tu tens que fazer. Um filho meu não diz isso para mim. Pai, tu tem que fazer e pronto. A ordem está invertida. Estamos sendo soberbos demais. E achamos que podemos manipular Deus com os nossos dízimos e ofertas. Possamos manipular Deus porque fazemos boas obras. Podemos manipular Deus porque frequentamos uma igreja. Podemos manipular Deus porque procuramos fazer as coisas certinhas. E tentamos assim barganhar com Deus, fazermos acordos com Deus. Eu vejo como um Jacó dizendo: Senhor, se tu me abençoares, eu vou dar o dízimo de tudo. Como é isso? Como é que é o negócio? Também se tu não abençoar, eu não vou estender a mão, não vou contribuir, não vou dar oferta, não vou dar dízimo. Tu tens que abençoar. Como é que é isso? Quem é Deus? Quem é o homem? Como é que está essa situação? Não é o que acontece, amados? Eu quero dizer para você que há promessas fabulosas para aqueles que se relacionam com Deus de verdade. E o texto nos mostra isso. O texto mostra que os surdos ouvirão, está aqui no versículo 18. O texto nos mostra que os cegos tornarão a ver. O texto nos mostra, amados, que o Senhor dará alegria aos necessitados. O texto nos mostra que Deus irá eliminar tudo o que se levantar contra a vida daquele que se relaciona com Deus. Onde ele diz aqui: será o fim do cruel. Porque Deus, ele se aproxima daquele que se aproxima dele. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Ele não disse: me buscardes com canções, se me buscardes com orações vazias, apenas com a boca, apenas com a presença no culto. Ele disse: me buscar de coração. Pode ser aqui dentro, pode ser dentro do seu quarto, pode ser até dentro de um banheiro, onde você estiver. Quando você busca Deus de coração, Ele se revela, Ele se mostra, Ele fala com a gente. Só que tem que ser de coração, tem que ser com a alma, tem que ser com paixão, com desejo de estar com Deus, porque aqueles que assim o fazem serão pessoas que ouvirão Deus falar, não serão surdos, verão a glória de Deus, onde a alegria vai fazer parte da sua existência, uma alegria sobrenatural, aonde todo aquele que se levantar contra você, seja o diabo, seja o demônio, seja o enviado do demônio, seja quem for, não vai prosperar sobre a sua vida. Nenhuma arma forjada vai prosperar sobre você. E quando nós despertarmos para essa realidade de Deus em nossa vida, nós vamos proclamar o seu santo nome, como está aqui no versículo 23. Quando nós despertarmos para a realidade de Deus na nossa vida, amados, nós vamos reconhecer a santidade do santo de Jacó. Quando nos despertarmos para a realidade de Deus na nossa vida, o temor do Deus de Israel permanecerá no nosso coração. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. É esse o balanço que a gente precisa fazer todos os dias. Porque tudo nesse mundo parece contribuir para te afastar de Deus. Parece querer fazer você acreditar de que Deus não é tão grande como Ele disse. E muitas das vezes a gente começa a acreditar nessas vozes. Porque às vezes o que temos vislumbrado acerca de Deus, ou a distância que temos dele, é tão intensa, que parece que Ele realmente é um Deus pequeno. Que Ele parece ser um Deus ausente. Que Ele parece ser um Deus que não tem todo esse poder que eu vejo na Bíblia. Por isso Deus nos chama a buscar. Buscai o Senhor enquanto está perto. Invocai-o enquanto está próximo. Hoje, amanhã, depois de amanhã, todo tempo é tempo de buscar a Deus. É tempo de
estar na presença do Todo-Poderoso. Vamos olhar para dentro de nós, eu me incluo nisso. Como tem sido o meu relacionamento com Deus? Às vezes eu fico inquieto quando Deus coloca no meu coração essas coisas. Eu digo: Deus, essa é uma mensagem que muitas das vezes nos deixam ir para baixo. Por que, Senhor? Poderia estar pregando de vitória, poderia estar pregando sobre prosperidade, poderia estar pregando sobre bênção. Há muitas das vezes palavras que vêm nos sacudir, palavras que vêm mexer conosco por dentro, mas é porque Deus, Ele quer nos abençoar de uma forma tremenda, amados. Quando Deus fala conosco profundamente, é porque Ele quer fazer algo extraordinário. Nós vemos aqui, Ele quer fazer, Ele há de fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Eu não quero ser um crente mediano, eu não quero ser um crente medíocre, eu não quero ser um crente abaixo da média, eu não quero ser um crente vazio. Eu quero a unção de Deus, eu quero a graça de Deus, eu quero sentir Deus cada dia. Eu quero sair da igreja, não passar o resto da semana triste, esperando o próximo culto para tentar sentir um pouquinho de alegria. Eu quero cada dia perceber que há um Deus em mim. Quando eu entrar na cova dos leões, nas fornalhas do dia a dia, nas tempestades que nos aguardam, a gente tem condição de entrar com o Senhor junto com a gente e sair ileso de todas essas situações, com a vitória garantida por Ele. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Eu peço que você curve a sua cabeça nesse momento, mesmo sentados. Olhe para dentro de você. Pergunte para você mesmo como tem sido o seu relacionamento com Deus. Como tem sido o seu envolvimento com Ele. Não estou falando de envolvimento com a igreja. Não estou falando de envolvimento com uma instituição religiosa. Estou falando de uma vida, de um andar, de um caminhar, de um seguir, de um ser discípulo, de alguém que contempla, de alguém que ouve, de alguém que busca conselho, de alguém que desabafa, que abre o coração, que derrama a alma, que lança sobre ele tudo que angustia, tudo que preocupa, tudo que aquilo que traz intranquilidade, até mesmo um pavor ao coração. Estou falando de uma vida, de um viver, não de um título, não de uma fachada. De Deus poder olhar para mim e para você e dizer: esse povo me louva com a boca, esse povo me busca, me adora com os lábios, esse povo me louva, mas eles fazem isso com o coração. É isso que eu busco, é isso que eu quero, é isso que eu estou cada dia procurando, gente que envolva o coração comigo. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Querido Deus, estamos aqui na Tua presença, diante de Ti, Senhor, na Tua casa. Nós rogamos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, porque, ó Deus, continuar sempre sendo o mesmo, porque alguma coisa não está acontecendo. Se nós não avançamos, se nós não amadurecemos, se a vida espiritual é um peso, é um fardo, é algo para ser suportado, Senhor, não é esta vida espiritual que Tu tens para nós. Eu quero Te pedir, Espírito Santo, nos ajuda. Queremos profundidade, não queremos estar à margem, não queremos olhar apenas, Senhor,
os nossos pés, queremos mergulhar a nossa vida na Tua presença. Eu quero me unir aos meus irmãos aqui, que confrontados pela Tua palavra, como estamos sendo nesta noite, Senhor, nós percebemos que muitas das vezes nós nos acomodamos, muitas vezes, Senhor, nós deixamos que todas as outras coisas ocupem o nosso tempo. E o corre da vida, Senhor, venha nos dominar de uma tal forma que estamos tão agitados que não temos tempo para Ti. Nos ensina a reavaliar o nosso tempo, a nossa agenda, o nosso momento de oração. Ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a Te buscar. Ensina-nos a Te louvar. Ensina-nos a Te adorar. Ensina-nos, ó Deus, a estar na Tua casa. Ensina-nos a aproveitar o tempo que temos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a remir o tempo. Ensina-nos a aproveitar as oportunidades que Tu nos ofereces. Ensina-nos, Senhor, a trabalhar, a nos envolver, a sairmos, Senhor, da inércia. Ensina-nos, Senhor, a vivenciar a Tua verdade em amor. Ensina-nos, Senhor, a sermos pessoas que têm fome e sede de Ti, que diz, Senhor, eu não aguento ficar longe, eu não aguento ficar, ó Deus, um momento sequer, sem pensar em Ti, sem estar, ó Deus, com o meu pensamento voltado para Ti. Como a corça anseia pelas águas, que assim seja, Senhor, o desejo pela Tua presença, de estarmos, Senhor, diante de Ti, em qualquer lugar que seja. Oh Deus, não queremos ser frios, não queremos sequer ser mornos, Senhor. Oh Deus, vem sobre nós, Espírito Santo. Oh Deus, como ainda precisamos melhorar, Pai. Como ainda temos coisa a fazer que não temos feito. Oh Senhor, quando a Tua luz resplandece, Pai, nós vemos como nós precisamos de Ti, Senhor. Oh Deus, às vezes nos achamos crentes tão bons e somos, oh Deus, tão vazios. Ainda estamos aquém, oh Deus, de onde Tu queres que cheguemos. Não nos deixe nos conformar, ó Pai, com qualquer estabilidade, mas que queiramos sempre mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, em nome do Senhor Jesus.